heavy workload. Hardly any private life. Lots of responsibility. Always pushed to the limit. Whenever I ask doctors and nurses why they take all of that on, they often say, because what I do has meaning. Meaning for the lives of others, and therefore for my own life as well. As a global forum for medical specialists, we asked ourselves, how can we most effectively support the work, ambition, and dedication of these individuals? We sought out dialogue. We listened, and we understood. With a supportive exchange among medical professionals who network their knowledge around the globe, so that they maintain their expertise at the highest level for their entire lives. With disciplinary approaches that promote specialization without losing the perspective on medicine as a whole. With smart, modular concepts that are compatible with the busy lives of medical practitioners and nurses. With offerings whose contents provide answers for the reality of everyday medical life. With a growing perspective on trends that enables medical practitioners to already prepare for future challenges today. In close dialogue with renowned specialist companies that bear testimony to the quality of the offers. With inspiring forms of learning that don't just convey knowledge, but make it an experience for the senses. And with innovative teaching methods that prepare you not just for tests, but for life. Nurses and care assistants, physicians and hospital managers, and the people who work in the home healthcare services sector. All of those who teach and learn at the Escalap Academy share a passion for excellent medicine and very high personal standards. We invite you to join in a dialogue about health and medical care. A dialogue that is dedicated to life. Dialogue, dedicated to life. Dialogue, dedicated to life. Diálogo dedicado a la vida. Dialog посвященный жизни. Dialog, dedikasi bagi kehidupan. Dialog dedykowany życiu. Dialogue, dedicated to life. الحوار مكرسة للحياة. Diálogo dedicado à vida. Dialog pro život. 对话致力于生命。 Dialogue, dedicated to life. Get connected with the Escalap Academy. Boa noite. Bem-vindos a mais um evento da Academia Escalap Bebral. Esta noite nós vamos conversar sobre acessos vasculares, periféricos e centrais. Esse é um assunto de suma importância. Os acessos vasculares eles estão intimamente ligados ao cuidado de saúde. Para isso, eu tenho comigo aqui a enfermeira Andréa Vilauba. Ela é enfermeira formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pós-graduação em Medicina Intensiva pela Universidade Federal Fluminense, especialistas em acessos vasculares. Tem eu, sou médico nefrologista, experiência em terapia intensiva, professor de farmacologia e gerente médico na Bebral. Esse é uma série, esse é mais um evento de uma série de eventos de Digital Dialogue da Academia Escalap, em que a gente cria essa ligação de distribuir conhecimento e discussão de casos, discussão de temas importantes, principalmente para a segurança e alta performance dos pacientes. Com isso, eu vou começar o evento. Andréa, está com você. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço imensamente pelo convite. E a mim ficou incumbido a parte de falar um pouquinho para vocês sobre acessos venosos periféricos. E por que falar sobre esse tema? Próximo, por favor. Eu trago para vocês aqui o último boletim de notificações da Anvisa, o boletim de 2018, onde de 20 tópicos abordados acerca de notificações relacionadas à assistência de saúde, 2 dos 5 principais, dos 5 de maior volume de notificações,
são relacionados a catéter venoso. E, dentre isso, um outro ponto de atenção seria o tópico de flebites, que está entre o segundo maior índice de notificações. A gente sabe que as flebites, elas são oriundas de várias questões relacionadas ao movimento do catéter, né? Seja por deslocamento, seja pelo tipo de material, né, confecção do material que é utilizado, seja pelo atrito ou pelo fármaco propriamente dito, mas a maior parte, segundo a literatura, é relacionada a manuseio e essa rotina de utilização desse catéter. E é por isso que a gente vai falar bastante sobre esse assunto. Um outro ponto importante é lembrar a vocês que PCS é responsável pelo aumento do tempo de internação e dos custos hospitalares, e pode também levar sequelas que podem ser sequelas de complicações específicas, mas que também podem levar à morte do paciente. Próximo, por favor. A gente fez uma correlação aqui de necessidades versus riscos, ou seja, a necessidade é a implementação de um acesso venoso, né, periférico, nesse caso. E aí, qual é o interesse? É que a punção venosa aconteça, né, ela seja bem-sucedida. E o que significa ser uma punção venosa ser bem-sucedida? Ela precisa ter uma redução de custos, né, dentro dos recursos da unidade, em que uma única tentativa ela seja assertiva, porque ela vai dar mais segurança à equipe, né, ao paciente que está recebendo esse acesso, ele vai reduzir o número, né, de recursos materiais que vão ser investidos, o tempo empregue da equipe em relação a esse atendimento, e ao longo do tempo do tratamento também existe a questão da redução das complicações clínicas, que são mais relacionadas com a questão do tempo, né, e da permanência e do manejo dessa linha infusional. A experiência do paciente também é um ponto bem relevante, que está bem em voga atualmente, da percepção do paciente em relação àquele atendimento, àquela estadia no ambiente hospitalar, redução da memória de desconforto em relação ao movimento e a tudo que ele correlaciona com aquela experiência, né, da internação. E aí o ponto que está, que não é nem, né, que é o sine qua non, seria a questão da segurança da equipe, né, que está realizando esse processo. Posso passar, por favor? Aqui eu trago alguns pontos importantes com relação à Anvisa, né, o caderno da Anvisa, que hoje respalda as nossas ações e medidas dentro de uma unidade hospitalar, e ele coloca alguns pontos de atenção com relação ao manejo do catéter e a correlação com a infecção da corrente sanguínea. E aí ele permeia por vários pontos, desde a higienização correta das mãos e utilização dos EPIs, a higienização, a antisepsia do sítio de inserção desse catéter, né, da linha infusional, possível contaminação ou quebra de barreira da infusão desse líquido que vai ser administrado na via. E o mais importante, né, não o mais importante, mas o que maior tem gerado os índices de infecções relacionadas à assistência em saúde, que seria a contaminação do hub, que é a ponteira, a ponta do catéter, né? E aí eu trago em paralelo uma outra imagem que justamente é um teste de fluorescência que indica aí o porquê da fricção, né, que a instituição preconiza da ponta do catéter. E aí pode ser institucional, tá? É a gase com álcool, é o álcool suave, é a clorexidina, é o que a instituição preconizou juntamente com o CCIH. Mas a importância é que seja feita a fricção no tempo adequado, porque como a gente vê aqui na imagem 1, onde você não tem fricção, olha a quantidade na fluorescência de micro-organismos que estão no ambiente e que vão carrear para dentro do acesso, caso a gente não faça a higienização adequada, a antisepsia, né, a asepsia adequada da ponta do catéter. E conforme o tempo vai passando e a fricção vai ocorrendo, a redução a ponto de anular e não carrear e, assim, evitar qualquer tipo de PCS relacionada à administração de algum fármaco nesse acesso. Pode passar, por favor. Aqui eu falo dos tipos de catéteres periféricos, e é aqui que a gente vai
basicamente trazer um ponto diferente para o cenário atual do Brasil. Tá? Hoje, dentro do cenário atual brasileiro, nós temos, quando a gente fala de dispositivos de acesso vasculares periféricos, a gente tem um amplo entendimento, uma ampla utilização dentro das unidades da cânula periférica curta, que é o catéter padrão que qualquer cliente que vai para o ambiente hospitalar vai utilizar, né? E aí, o que acontece? Hoje, como é que a gente escolhe, como é que a gente define esse catéter, né, para a utilização do paciente? Se esse paciente tem uma rede precária venosa, ele só tem a opção, né, a rede venosa de dorso de braço, de dorso de mão inadequada, ele já vai pular direto para os catéteres venosos, né? Sejam de origem periférica ou de origem central, propriamente dita. E esse é o grande que eu posso dizer da nossa apresentação, né, pelo menos da minha, de apresentar, né, para vocês um cenário diferente para os catéteres periféricos, né? Hoje, o que eu quero pontuar para vocês é que não existe somente as cânulas periféricas curtas. A gente tem as opções, né, de periféricas longas, o mini midline, que seriam catéteres intermediários, né, num comprimento de 6 a 15 centímetros, segundo a literatura, e o midline, que seria um catéter já de linha média, então um catéter mais longo, de comprimentos acima de 15 centímetros. Ambos os catéteres vão ter origem e inserção periférica, e ambos os catéteres vão ter também a desembocadura da ponta do catéter em veias periféricas, né? E aí cada um deles vai ter a segmentação que a gente vai falar mais à frente. Então, o que fica de interessante em relação a tipos de catéteres periféricos? Eu tenho que pensar no meu catéter, quando eu vou aplicar o meu acesso, com relação à finalidade terapêutica que eu vou usar, o tempo de duração que eu vou precisar daquela linha infusional, do pH, a osmolaridade, o tipo de tratamento, e não simplesmente se eu tenho uma veia precária, né, se eu não tenho uma rede venosa precária ou não. Pode passar, por favor. Falando do segmento dos catéteres periféricos curtos, nós temos amplos tipos, né, comercializados hoje no Brasil. O que a Anvisa recomenda em relação a catéteres periféricos curtos? A primeira recomendação é que ele não interfira, ou, se possível, o mínimo possível. A Anvisa recomenda com padrão A que ele não interfira na técnica da punção. E uma outra questão que é interessante pontuar na linha de catéteres periféricos curtos com relação à recomendação A da Anvisa seria o sistema de segurança que esse catéter deve ter. Ela diz que, desde a RDC 32, que em todos os catéteres periféricos eles precisam ter o sistema de segurança. Só que ela não correlaciona, né? Ela não diz qual o sistema específico. E aí a gente vai ter uma ampla gama, né, em comercialização no Brasil. Desde os mais básicos, né, que necessitam que a equipe acione esse sistema, né, o que acaba gerando justamente o que a Anvisa não recomenda, né, que é a alteração da técnica, ao padrão europeu, que vai utilizar o sistema passivo de segurança, que aí vai ser, bem dizer, ele não vai alterar em nada a técnica de punção, tá? E lembrando também que dentro da linha de catéteres periféricos, alguns vão te dar mais opções, mais componentes dentro desse catéter que podem te auxiliar, né, na assertividade do acesso, formas de você visualizar que você está progredindo o catéter dentro da veia, enfim, opções, né, componentes extras que vão te dar essa facilidade. Passa, por favor. Ainda falando de catéter periférico, um ponto relevante seriam os tipos de corte. O que eu quero dizer com isso? Hoje nós temos, dentro do cenário brasileiro, 2 tipos de corte: o corte frontal e o corte posterior. O corte frontal, ele exige que você angule, tá? Você tem que fazer uma angulação. E ele também vai gerar um corte na pele e no endotélio maior, que aumenta o tempo de cicatrização, tá? E aí você, no momento em que você faz o rodízio, você tem que deixar esse sítio por mais tempo sem utilizar, né? Sem reutilizar. E também é um foco, né? Um possível porta de entrada dentro do ambiente hospitalar.
para outras infecções, tá? No corte posterior, você não precisa angular, independente da angulação, o corte vai ser sempre preciso. Então, ele vai facilitar a assertividade do acesso, né, na primeira tentativa. E, ao mesmo tempo, ele vai reduzir esse corte, tanto na pele quanto no endotélio. Então, ele cicatriza mais rápido, você pode contar mais rapidamente com aquele sítio. Fora a questão que a gente fala da experiência do paciente, porque ele vai reduzir dor, desconforto do paciente, e ele vai ter uma memória mais harmoniosa daquele procedimento. Pode passar. E aí, eu introduzo vocês na questão do mini midline, que seria o catéter longo periférico, tá? Então, são aqueles catéteres de 6 até 15 centímetros, de inserção periférica, normalmente em fossa, né, em perímetro de fossa anticubital, e que vão atingir as veias locais, tá? Então, você tem uma ampla gama também, né, a fibrografia de veia basílica, cefálica, ulnar medial, ou a mais eventual, que é a axilar do braço, tá? E qual é a vantagem do catéter mini midline em relação ao cenário, né? Eu trago aqui uma imagem que mostra duas imagens de tração. Antes de falar da imagem, só pontuar a vocês que o ideal para esse catéter é realmente utilizar o ultrassom. Não que ele não possa ser passado em blind, né, visualmente, sem né, com a técnica cega que a gente chama, mas com o ultrassom a gente consegue visualizar exatamente onde ficou, né, aonde houve a desembocadura do catéter, da ponta do catéter. E aí, qual é a vantagem? Eu mostro para vocês aqui na imagem, a primeira imagem é de um catéter periférico padrão, curto, tá? Olha a quantidade do catéter que fica de fato dentro do endotélio, tá? E na segunda imagem eu trago aqui uma imagem de ultrassom de um mini midline. Então, a amplitude do catéter que fica dentro do endotélio. Quais são as vantagens disso? Primeiro, você pega a rede venosa numa porção superior, quanto mais, né, ela está em porção superior, mais calibrosa ela vai ficar, né? Então, eu consigo uma flexibilidade maior de pH osmolaridade, eu consigo uma flexibilidade maior de fluxos, tá? Outra questão seria a questão do atrito, né? Se eu tenho um resíduo, né, de catéter na veia, ele vai ficar fazendo atrito no endotélio e vai aumentar o risco e incidência de flebites. Um outro ponto relevante é a questão do deslocamento desse catéter. Hoje, muito dos extravasamentos relacionados, né, que é um risco dos acessos periféricos, está correlacionado com deslocamento eventual de pequena parte ou até acidental do paciente. E para você deslocar esse quantitativo do mini midline que fica interno à veia é muito mais difícil. Então, você tem uma dificuldade muito maior de perder esse catéter por deslocamento. Então, quais são as indicações do mini midline? Paciente obeso, você tem uma área maior de subcutâneo para passar. Parenteral periférica, por conta da osmolaridade, né, do tipo de droga. Rede venosa precária. Tratamentos prolongados, porque ele vai conseguir manter o mesmo, num único acesso, até 4 semanas, né? Emergência por conta do calibre das veias e antibiótico-terapia por serem drogas mais irritantes que hoje geram também o extravasamento da veia periférica. Pode passar, por favor. Aí, só para a gente reforçar, então, os benefícios da cultura do mini midline dentro do cenário brasileiro. Maior tempo de permanência, até 4 semanas, você pode ficar com uma única linha de infusão. Redução do número de inserções com uma única linha, você consegue fazer todo o tratamento. Então, melhora a sensação para o paciente, a experiência do paciente e melhora também o recurso, né? Que é empregue apenas uma única unidade de linha de infusão, linha infusional. Redução do risco profissional, porque ele vai manipular somente, basicamente, uma agulha, né? Então, menos risco ocupacional. Veias mais calibrosas, menos risco de tromboses e o menor risco de deslocamento. Pode passar, por favor. Aqui ficou um pouquinho, a imagem deu uma... Bom, catéter periférico de linha média seria o midline propriamente dito, tá? Então, são catéteres mais longos do que o mini, eles atingem, na literatura, são acima de 15 centímetros, tá? E eles também têm a origem em fossa anticubital, tá? No perímetro, e vão atingir a veia superior, então axilar superior ou até região supicária. Andréia, ele substitui a PIC? Não, tá? Catéteres periféricos de linha média, tem a desembocadura da ponta do catéter também em via periférica. Então,
teoricamente, como que a gente tem que pensar no cenário dos acessos? Se o meu tratamento exige, né, por pH, osmolaridade, tipo de droga, ele exige um acesso venoso central, que vai ter mais complicações para o paciente, pode gerar mais complicações, ok. Agora, se eu tenho um cenário de um tratamento que poderia ser atendido dentro da linha periférica, eu vou lançar mão dos catéteres mini ou midline, tá? Então, qual a diferença dele para o mini? Ele vai porções superiores, flexibilização de osmolaridade e pH é maior, vai aumentar fluxos maiores, né? Ele vai ter fácil amostragem sanguínea e também vai ter a questão do tempo de duração. Porém, quanto mais alto, mais risco de desenvolvimento de tromboses. Pode passar, por favor. E aí, eu não posso deixar de falar, quando a gente fala de acesso venoso, eu não posso falar somente do mecanismo para o acesso. Eu preciso falar de todos os componentes da linha infusional, porque são de igual importância. Não adianta eu ter um maravilhoso catéter se o resto da minha linha infusional não entrega aquilo que eu preciso, tá? Então, o que eu sempre falo com as unidades, né? Que o ideal é que a linha infusional ela seja customizada à tua realidade. Então, você vai juntar a tua CCH juntamente com teu time de infusão e vão analisar o perfil de clientes que você recebe, junto com o teu custo, né, com o teu recurso financeiro. Então, se eu tenho uma unidade que é específica para pediatria e neonatologia, eu vou precisar trabalhar com componentes de linha infusional que tenham o quê? Um prime reduzido, né, porque vão atender melhor a minha necessidade. Se eu tenho um paciente oncológico, um paciente que faça imunoterapia, né, um paciente que seja mais sensível a qualquer tipo de ação, eu preciso trabalhar com filtros de linha. Se eu tenho, por exemplo, um tema que está em voga atualmente, do Covid, né? Se eu tenho um hospital de campanha, onde eu preciso ter um distanciamento adequado, minimizar a manipulação, eu vou trabalhar com sensores, até porque um dos objetivos é a questão da pronação e você não tem contato ao acesso, né, direto. E pode passar, por favor. E assim existe uma ampla gama. Um ponto que eu quero trazer, ficou meio... Não. Um ponto que eu quero trazer, né, assim, chamar bastante atenção é a questão da cultura do valvulado no Brasil, tá? Hoje o Brasil ainda não tem uma cultura muito grande das válvulas, da utilização das válvulas, né? Seja por pressão negativa, nula ou pressão positiva, tá? A Anvisa recomenda desde 2017, tá, a utilização dos conectores livres de agulha no lugar, né, do sensor ou da dama. Mas ela entende que isso é uma transição. E aí ela pontua que, caso você utilize as tampas estéreis, que você descarte após o uso. Nós temos hoje 2 cenários, né, que são complicados no Brasil, né? Que é o cenário do cliente que utiliza aquela mesma tampa estéreo durante todo o tratamento, a partir do momento em que ele iniciou o procedimento. Né? E aí, o que acontece com esse paciente? Ele está super passivo de um IPCS, né? Porque eles não conseguem higienizar adequadamente por conta das reentrâncias da tampa e aquela tampa vai carrear várias vezes, né? Qual é a nossa realidade hoje de infusões dentro de um cliente? Num extensor de dupla via, você vai minimamente usar 8 a 10 vezes. Administrar um medicamento ou fazer algum tipo de infusão dentro do ambiente hospitalar. E, enfim, então você carreia, né, o risco, né, de você carrear e gerar uma IPCS é muito maior, né, para a disseminação hematogênica desse paciente. E existe o segundo cenário da unidade que entende, né, ela ainda não tem a cultura da utilização do valvulado, mas ela entende que as tampas estéreis têm que ser trocadas e descartadas após o uso. E aí o que acontece com esse paciente, com essa unidade? Ela gasta excessivamente o recurso, né? Porque imagine quantas vezes ela não troca ao longo do dia essa tampa estéreo. E quando, na verdade, ela não consegue finalizar a questão da infecção. Por quê? Ela tem sempre aquele percentual baixo, mas não consegue erradicar, e ela não entende o porquê. Porque toda vez que ela abre, que ela retira a tampa, ela abre para o meio. Então, mesmo com todo o cuidado, ela ainda tem o risco. Então, qual é a vantagem do conector?
ele é segurança para o paciente que pode passar, ele é segurança para o profissional de saúde e, ao mesmo tempo, ele vai reduzir custos. Se você for fazer a análise custo-efetiva, né? A análise custo-efetiva desse processo. Então, só para a gente arraigar bem a questão dos benefícios do valvulado e analisem com os seus gestores a possibilidade do valvulado, porque ele realmente traz um benefício direto para o paciente, para a unidade e para o profissional de saúde. Então, ele vai minimizar os riscos de acidentes ocupacionais, ele vai otimizar o tempo da equipe, reduzir o agulha, oclusor, acidentes, vai minimizar a manipulação e vai oferecer a segurança que exige. Pode passar, por favor. O último ponto que eu não posso deixar de falar, né, quando a gente pensa no acesso até o final, é o equipo gravitacional. E aí, o equipo gravitacional, qual é o melhor equipo gravitacional? Existem vários dentro do cenário brasileiro, né? O melhor equipo é aquele que, se possível, é o oculto, o sujeito oculto, sabe? Que seria aquele equipo que apenas entrega o que eu coloquei dentro do meu acesso. Essa é a função do equipo, né? Eu não preciso ter um equipo que interaja com o meu fármaco, que faça a absorção, que entregue PVC. Eu não preciso de um equipo que possa gerar um futuro problema para o meu paciente. Tá? Então, o melhor equipo é o equipo mais inócuo, que ele consiga entregar somente aquilo que eu realmente infundi. E aí, alguns outros pontos interessantes em relação ao equipo gravitacional seria, o primeiro seria a precisão do controle de cotejamento. Se eu falo de um equipo gravitacional, ele não tem controle de fluxo pela bomba. O controle quem faz sou eu no pinçamento, né, na pinça rolete. Então, se eu não tenho um equipo que me dá a precisão adequada, eu tenho um fluxo de vazão livre. Se eu tenho um fluxo de vazão livre, eu tenho possíveis extravasamentos, rupturas do catéter, porque ele não vai aguentar a pressão, ou até da veia, porque ela também é uma veia periférica básica e ela não vai aguentar a pressão que está sendo exercida pelo líquido, tá? E um último ponto de atenção em relação à equipe gravitacional seria a questão da validação, né? Hoje a gente tem equipes que não te dão validação, equipes de 24 horas e os top lines, que seriam os equipos que te dão validação de até 96 horas de uso, né? Por que a gente perguntar sempre dentro do nosso cenário qual é a validação do meu equipe? Porque a Anvisa ela recomenda, né, a utilização de uma linha infusional e que ela não seja, uma vez que ela foi criada, ela não seja, em hipótese alguma, aberta, que não aconteça aberturas do sistema. E aí, quando eu tenho um equipo gravitacional que me dá 24 horas versus toda uma linha infusional que me dá 72, 96 horas, eu abro o meu sistema e eu vou aumentar a manipulação e aumentar o risco para o meu paciente de uma possível IPCS. Tá? Então, são os pontos de relevância. Eu acho que hoje, basicamente, eram os pontos que eu gostaria de mostrar para vocês, pedir que vocês façam a avaliação da linha infusional de vocês. Vocês, melhor do que ninguém, conhecem o seu cenário e a sua realidade, sempre pensando no melhor de segurança para o paciente e para o profissional de saúde. Pode passar. Bom, aqui é um quiz, né? Pediram para que a gente fizesse um quizinho com uma perguntinha apenas e eu gostaria que vocês respondessem. Vou fazer a pergunta: o dispositivo de segurança que oferece o menor risco ao profissional de saúde na progressão do catéter pela agulha e que não causa alteração na técnica de punção. O que vocês acham que seria? O dispositivo ativo, passivo ou sem dispositivo de segurança? Vejam. Vamos ver o que vocês... Vou dar um tempinho para vocês votarem. E, enquanto isso, eu queria agradecer a oportunidade e me colocar à disposição para qualquer dúvida, questionamento no final, e que a gente vai responder as perguntas, né, de vocês. E passar a palavra para o meu querido amigo Rubens, né, para que ele fale um pouquinho também sobre catéteres venosos centrais e suas complicações. Bom, André, falta você dizer qual que é a resposta certa aí, né? Posso falar? Eles ainda estão votando, né? Não, mais uns segundinhos, que ainda tem alguns que não votaram. Estou vendo daqui. Isso mesmo. Vamos ver. O que vocês acham que é? Vamos ver. Já tem bastante gente votando, está aparecendo aqui. Não o que vocês estão falando ainda não, tá, gente? É só a quantidade de pessoas que já votaram.
Vocês acham? Estamos encerrando o quiz. Vamos ver a resposta, então. Dispositivo passivo de segurança, né? Que é aquele que a gente falou, que não vai interferir na técnica de punção e que vai garantir uma progressão do catéter pela agulha sem riscos, com segurança para o paciente e também para o profissional de saúde. Tá bom? Perfeito. Muitíssimo obrigado, André. Eu achei que ficou muito legal, muita informação, muita questão nova, e eu acho que o tópico que mais pega em acesso é realmente a questão da segurança. Segurança é essencial. Estamos no século XXI, não é mais só você colocar o antibiótico lá dentro, né, a glicose, é fazer isso tudo com uma experiência melhor, a segurança do paciente. Com certeza, doutor Rubens. Gente, no final a gente vai abrir para questões, todas as questões para André, ou mesmo para mim, a gente vai estar discutindo e conversando e respondendo no final. Ok? Então, eu vou começar, né? Vamos ali falar um pouquinho também de acessos venosos centrais, né? Esses são os irmãos, o acesso periférico e o acesso venoso central. E muitas vezes, como o André falou, às vezes o acesso venoso central ele é o concorrente do periférico, né? Para isso, a gente precisa definir algumas questões. Aonde está o meu acesso venoso central, né? Quais são os ambientes em que o acesso venoso central ele passa a ser um acesso de grande importância? Óbvio que na terapia intensiva, mas a gente tem que lembrar que na pediatria o acesso venoso central tem uma importância muito grande, na sala de emergência, no centro cirúrgico. Existe a passagem do acesso venoso central, mesmo que transitório durante o tempo de cirurgia, mas existe a passagem do acesso venoso central. E muitas vezes o acesso venoso central vai para a casa do paciente, né? Vai para a oncologia, vai para o centro de infusão, vai para a diálise, né? Então, eu tenho uma gama de ambientes diferentes em que eu tenho acesso venoso central com uma posição de bastante destaque. Mas uma questão que normalmente fica, e ela é muito subjetiva às vezes, é por que a gente precisa de um acesso venoso central? O André deu aí alguns toques, mas, por exemplo, a American Thoracic Society diz o seguinte: olha, eu preciso de acesso venoso central quando esse acesso vai ficar muito tempo. Né? O paciente tolera muito tempo de acesso venoso central, mas ele não tolera muito tempo de acesso periférico, principalmente em veia pequena. Quando tem que fornecer grandes volumes de solução para o paciente, em que essa solução tenha uma osmolaridade, tenha um pH, em que eu preciso uma diluição mais rápida dessa solução para o paciente. Também preciso de acesso venoso central nesse momento. Muitos exames são colhidos centralmente, né? Então, a própria nutrição, eu tenho a nutrição periférica e eu tenho a nutrição parenteral central. E eu tenho uma diferença na osmolaridade entre elas importante, porque o acesso venoso central eu consigo isso. É importante, então, a gente perceber que o acesso venoso central ele não está indicado porque eu não consigo pegar a veia periférica. Né? A André deu milhares de opções aí para a gente evitar e pegar a veia e etc. Ele está indicado porque eu tenho razões técnicas claras para o acesso venoso central, porque ele traz com ele riscos de segurança maiores, né? Quando eu olho o acesso venoso central, então, de uma maneira simplificada, eu penso, eu vou passar acesso venoso central quando o tempo, a segurança, o fluxo e a osmolaridade estão envolvidos nesse processo. Esses são os itens que vão fazer eu escolher o uso de um acesso venoso central ou não, né? Isso é importante. Do mesmo jeito que a Andréa ali falou, eu tenho que olhar o meu acesso venoso central com base numa pirâmide de necessidade. E dentro dessa pirâmide de necessidade, eu vou avaliar todos os riscos inerentes a esse acesso venoso central e aonde estão, e vou tentar minimizá-los. Então, desde ter uma punção venosa bem-sucedida de primeira, isso muda bastante, riscos de hematoma, riscos de perfuração de outros órgãos e coisas assim. Redução das complicações, a própria experiência do paciente, a segurança da equipe. Então, aonde está inserido o meu acesso venoso central? Está inserido em todas essas interações. E a gente vai entender
que algumas partes dessas interações a gente não prestava muita atenção. O acesso venoso central, ele tem um ciclo de vida, né? Esse ciclo de vida traz complicações durante esse ciclo de vida. Eu tenho a necessidade e a inserção do acesso venoso central, o momento em que eu decido por que eu preciso de um acesso venoso central, e dentro desse momento eu posso ter falha de inserção, mau posicionamento desse acesso e complicações mecânicas durante esse processo. Eu tenho o uso do acesso venoso central ali, em que volto a ter complicações inerentes a esse momento, como as complicações infecciosas, complicações trombóticas, por exemplo, mas eu começo a ver que o mau posicionamento e o mau funcionamento desse acesso, eles voltam a existir com importância. Eu tenho manutenção desse acesso, eu vou limpar, eu vou trocar, eu vou reposicionar muitas vezes, e num certo momento eu decido por retirar esse acesso venoso central, passar para periférico ou passar para acesso venoso nenhum. Então eu tenho um ciclo de vida do acesso venoso central. E a primeira questão que a gente vai olhar é, ok, eu passei meu acesso venoso central, mas ele é todo igual? Não. A ponta do acesso venoso central é o núcleo do processo, é onde é o central da história. É muito importante o posicionamento da ponta do acesso venoso central. O posicionamento do acesso venoso central tem a ver com a razão dele existir, com a diluição, com evitar recirculação, com a coleta de exames de fluxos centrais, com o uso de vasopressores ou até com drogas altamente irritativas. Então, o posicionamento da ponta do acesso venoso central é de fundamental importância e muitas vezes a gente deixa quieto, né? E quando a gente vai olhar, será que esse meu acesso venoso central está bem posicionado? A maior parte das vezes não está. Ele está na veia, ele está lá, mas ele não está com a ponta aonde deveria estar, aonde é preconizado estar. Esse estudo alemão é muito interessante. Ele pegou lá 1.600 pacientes e avaliou a posição da ponta do acesso venoso central relacionado ao sítio de entrada, ao sítio de punção do acesso venoso central. E com isso ele chegou a alguns dados. Por exemplo, a maior parte, é lógico, é veia jugular interna direita, mas quando eu vou olhar na posição 2 ali, só 32% dos catéteres, de 1.600 catéteres colocados em veia jugular direita, estavam na posição correta. Ou não estavam muito a fundo, ou não estavam muito para fora. Esse número, ele vai mudar quando eu faço a punção, por exemplo, com veia jugular interna esquerda, que é exceção, eu vou olhar 38%. 34% estão na posição correta. 38% ainda estão um pouco mais alto. Subclávia esquerda, e eu vou notar até posições totalmente anômalas desses 1.600 pacientes. Catéteres, né, na jugular interna, mas subindo em direção à orelha do paciente. Né? Ou catéteres transfixando por total, né, a subclávia, indo passar com a sua ponta na subclávia do outro canto. Né? Então, essa questão de você, além de verificar aonde eu estou colocando, e isso houve uma discussão enorme nas últimas décadas, qual é o melhor local de punção, é femoral, é subclávia, é jugular, todo mundo prestava atenção aonde ia funcionar, mas ninguém olhava onde ficava a ponta do catéter. Ok? Quando eu vou olhar de uma maneira externa o processo de punção e passagem de catéter, eu falo assim, olha, é fácil. Eu tenho aqui claramente visualizado a clavícula, eu tenho aqui claramente visualizado o trígono muscular superior aqui em cima, e eu vou ali no ápice do trígono muscular superior e funciona. Só que a vida como ela é, quem já passa muito catéter, e quem passou muito catéter na vida, sabe que eu tenho paciente baixinho, eu tenho paciente quase sem pescoço, eu tenho paciente gordo, eu tenho paciente com tórax pequenininho, com tórax alongado, paciente até que quase não vira o pescoço para passar na jugular, na subclávia, ou o que seja. Então, a vida como ela é, infelizmente não é esse desenho famoso do New England, leva a várias e várias complicações durante o processo. Essas complicações, né, dizem o seguinte, olha, a maior parte dessas complicações são mecânicas, né, são dificuldades
que aconteceram durante o catéter, dobra, kink desse catéter. Eu tenho uma parte das complicações que são trombose desse catéter, né? E trombose da veia onde esse catéter está. E eu tenho uma parte das complicações que são infecciosas, né? E eu, conforme, como eu citei lá em cima, conforme o acesso venoso, eu tenho proporções diferentes de complicações mecânicas, complicações infecciosas. A gente vai notar que, olha, eu tenho infecções trombóticas em maior parte em femoral, por outro lado, eu tenho a menor quantidade de transtornos mecânicos em femoral. Por outro lado, eu tenho jugular tendo uma maior parte meio empatado com infecções de corrente, menos alterações trombóticas em jugular. De qualquer forma, é lógico que eu tenho algumas preferências, mas cada caso passa a ser um caso. Principalmente aí que a gente está vendo posicionamento de leito de UTI, posicionamento, contaminação dos pacientes, paciente com múltiplos acessos venosos centrais. O médico vai passar um acesso venoso central, ele já tem um na subclave direita, um na subclave esquerda, um central, mas as pontas estão ali, concorrentes, recirculando, né, diluindo. Então, eu tenho que, muitas vezes, olhar se vale mesmo a pena. Quando eu começo a reparar nesses problemas, principalmente de mau posicionamento, eu percebo que eu tenho 3 grandes variáveis. Eu tenho os fatores paciente-dependente, os fatores produto-dependente e fatores médicos hospitalares dependentes. Eu tenho fatores pacientes-dependentes. Eu tenho uma gama enorme de alterações anatômicas comuns que fazem esse acesso ser um pouco mais complexo do que a gente acha. Nós temos PVC alta, eu tenho persistência de veia cava superior, eu tenho veia ásicos, eu tenho transtorno até anatômico de virar a cabeça, né? Eu tenho alterações médicos hospitalares dependentes, né? Eu tenho deficiência de treinamento do staff, de conhecimento do staff, não só o médico que vai passar, mas todo o em volta ali, que contamina muitas vezes o campo cirúrgico, o ambiente não é propício, eu não tenho eletro ali para monitorizar a arritmia do paciente, muitas vezes eu não tenho ultrassom para funcionar o paciente, a gente vai falar de todos esses transtornos. E eu tenho questões de produto. Eu escolhi o acesso não adequado para aquele sítio de inserção, para aquele ponto que eu quero colocar. Eu tenho um catéter muito grande para colocar na jugular, eu tenho um catéter muito pequeno para colocar na femoral, eu tenho uma ausência de ferramentas, né, para posicionamento de ponta de catéter, para avaliação do sítio de inserção de catéteres e coisas assim. Então, eu tenho várias questões que vão envolver o posicionamento desse catéter, né? E esse mau posicionamento de catéter, ele tem consequência e custo. O que acontece é o seguinte: quando eu estou posicionando mal uma ponta de catéter, em um catéter, eu posso ter consequências das mais simples, assintomático, olha, o catéter está muito retirado, ele só não está diluindo, mas a droga que eu estou usando não é tão importante, ok? Como eu posso ter uma ponta de catéter inserida muito profundamente no átrio do paciente? E o ditado diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A minha pontinha do catéter está ali, o coração batendo 60, 80 vezes por minuto na ponta do catéter, e eu tenho uma perfuração no coração, indo para o pericárdio, que é um fator potencialmente fatal e que, se não for fatal, demandou de um processo cirúrgico sofisticado e caríssimo. Então, dentro dessa gama de mau posicionamento, muitas vezes simples da ponta de catéter, eu tenho complicações que muitas vezes vão levar a custos farmacoeconômicos múltiplas vezes, centenas de vezes o preço do próprio procedimento. O posicionamento do catéter pode levar a arritmia cardíaca, o posicionamento do catéter pode levar a lesão de vaso, o posicionamento do catéter, eu já falei, pode levar a lesão de miocárdio, como pode levar a uma experiência ruim do paciente, a dor lombar do paciente, né? A própria disfunção do catéter. Então, o posicionamento errado do catéter, ele tem uma consequência e ele tem um gerenciamento que gera um custo.
Então, eu prestar atenção não só na passagem do catéter, mas no posicionamento da ponta desse catéter, ele tem uma razão muito forte. Não só clínica, como econômica e sustentável, né? Quando eu começo a ver complicações anatômicas, eu posso dizer, olha, é o seguinte, eu aprendi lá na faculdade, na aula de anatomia do primeiro ano, que aqui passa a jugular e aqui passa a carótida, e se eu tiver ultrassom, então, ó, puxa vida, eu ponho o ultrassom ali e eu vejo a carótida e a jugular perfeitamente e pá, perfeito. Bom, a vida como ela é, não é assim. Primeiro, aquela jugular gorda ao lado da carótida, dando um espaço para eu funcionar, ela é a exceção. 49% das jugulares vão estar nessa posição. Eu tenho carótidas abaixo, ao lado, internas, externas, que de repente, quando eu faço a punção apenas por referências anatômicas, eu vou pegar. Número 2, por exemplo, se eu estou fazendo uma punção com jugular e eu tenho a carótida abaixo, muitas vezes eu estou fazendo ali de questão de experiência, de punção, eu vejo a minha agulha entrar na minha jugular, só que ali em algum momento que eu vou reposicionar, pegar o fio guia, etc., a minha agulha transfixa a jugular e perfura a carótida abaixo. Na minha memória, eu puncionei a jugular, passo o fio guia, passo o catéter, quando eu tiro tudo, esse catéter está na carótida do paciente. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. O paciente, quando gira a cabeça, e às vezes o paciente está agitado, a posição que eu estou olhando no ultrassom muda total. Eu mudo a posição de referência entre a carótida e a jugular do paciente, durante apenas o giro da cabeça do paciente. Eu tenho outras questões anatômicas que a gente esquece. Eu tenho 0,5%, pelo menos, de alguns casos, mais do que isso, de persistência de veia cava superior esquerda. E o meu catéter vai entrar para um outro lugar, o meu catéter vai estar posicionado em outro lugar, com uma outra diluição, e etc. E muitas vezes eu não consigo nem olhar isso no raio-x. Eu falo, opa, alguma coisa está muito errado aqui. Eu tenho veia ázigos, eu vou lá funcionar a veia, o catéter ganha a veia ázigos, eu faço o raio-x, como eu vejo o raio-x aqui, de repente, pelo raio-x, parece que esse catéter está na veia superior, veia cava superior. Quando eu pego o raio-x lateral, eu vejo que esse catéter rodou e que ele não está na veia cava superior, ele está na veia ázigos. Quantas vezes eu consigo fazer punção raio-x lateral num leito de UTI? E eu vou ver? Não, está mal posicionado. A mesma coisa acontece com mamária, a mesma coisa vai acontecer com o catéter subindo, principalmente com punções de subclávia. Eu me lembro uma vez que eu estava passando o catéter, conversando com o paciente. Doutor, me deu uma pontada aqui no ouvido. Seu Manuel, pontada o quê, seu Manuel? O senhor está nervoso, fica tranquilo. Está quase acabando aqui. Empurrei de novo o catéter. Doutor, está tendo um choquezinho aqui no meu ouvido. Para. Raio-x. E o catéter é um catéter igual a esse aí. Ele entrou pela subclávia e subiu. Direção oposta, jugular interna. A minha punção de subclávia estava perfeita. A ponta do meu catéter, se esse paciente não reclama de dor, por qualquer motivo, porque ele está sedado, alguma coisa assim, e aí? Eu vou esperar o raio-x, eu vou esperar todo esse processo e posicionei muito errado quando eu consigo ver esse paciente. Punção de duto torácico. Funcionar duto torácico, muitas vezes você vê um líquido amarelo, você sabe de cara que você posicionou o duto torácico. O problema é quando você transfixou uma veia e funcionou o duto torácico na sequência e você tem uma mistura de sangue e linfa e esse vem só um sangue mais claro, você não consegue notar e você passa seu fio guia e você passa o catéter no duto torácico. E para tirar o catéter do duto torácico é centro cirúrgico. É remoção complexa. É remoção custosa. Então, avaliar isso
é muito importante, tem um impacto grande. Quando eu vou olhar os guidelines, que estão cada vez mais falando disso, eles vão dizer o seguinte, em 2020. Primeira questão, tenha um ambiente certo para fazer uma técnica asséptica completa. Aquela coisa em que você pegava um campinho cirúrgico de 25 por 25, com um furinho no meio, tacava no ombro do paciente e passava o seu intracate, não pode mais. Isso tem consequências não só clínicas, econômicas, gigantescas. A outra questão é, esse ambiente propício que você está passando esse acesso, ele tem os equipamentos necessários disponíveis e funcionando para isso? E aí a gente está falando desde o mínimo, um monitor de eletro, acesso venoso central, evolui com arritmia durante a passagem ou a arritmia persistente após a passagem do catéter. Eu tenho que monitorar esse paciente porque eu tenho que olhar se esse paciente está evoluindo com uma arritmia, até uma arritmia persistente. É óbvio que quando o catéter chega, sai, eu tenho uma onda diferente, a gente vai falar um pouquinho disso, mas e se ele mantém uma extrasístole ventricular, uma taquicardia ali atrial? Eu tenho um problema hemodinâmico. Eu tenho que ter uma lista de verificação, eu tenho que ter um checklist a passagem. Não importa se você passou 2.000 catéteres na sua vida. Você tem que ter uma lista. Você tem um piloto de avião hoje que tem 15.000 horas de voo. Ele entra na cabine, antes de ele decolar com você ali atrás, ele abre um livrinho e checa item por item, mesmo que ele tenha 15.000 horas. Porque lá em 1930, há quase 100 anos atrás, um piloto inventou esse checklist e descobriu que diminuía os acidentes aéreos. E a gente demorou para descobrir que diminuía os acidentes clínicos e erros médicos o uso de checklist. O checklist não vai contra o seu ego médico, dizer que se você sabe ou não sabe, você está esquecendo alguma coisa. O checklist é um item de segurança fundamental, está na diretriz. Checklist de antes, durante e pós. E eu tenho um assistente dentro da minha sala que vai me evitar, desde o básico, evitar que eu me contamine durante esse procedimento em coisas simples, na questão do ultrassom, na questão de passagem, até para verificar o checklist. Isso muda tudo. Muda tudo. Ter ultrassom, gente, tem ultrassom, eu acho que não é nem de se discutir mais. Né? Era de se discutir punção sem ultrassom nos anos 90. No meu tempo de residência médica, eu puncionei centenas e centenas e centenas e centenas de pacientes sem ultrassom, porque o hospital que eu trabalhava não tinha. A partir do momento que eu fiz o primeiro curso de ultrassom, eu parei e pensei, Rubão, o que você fez até agora? Quanto tempo você perdeu? Desde os anos 2000, eu tenho inúmeras evidências de ultrassom. Indiscutíveis, com peso de evidência infinitamente maior do que qualquer peso de evidência que eu possa ter em outras questões que eu uso. Por exemplo, o ultrassom reduz 58% o número de tentativas. O ultrassom reduz punção de artéria em 72%. O ultrassom reduz hematomas em 73%. A gente não está falando de redução de 5% melhor. Né? Ele leva ao sucesso de primeira punção, mesmo em experientes, em 12%. Ele reduz tentativas em 58%. São números gigantescos. O Cochrane já especificou isso em milhares de meta-análises. O uso de ultrassom como punção, e aí eu tenho uma diferença, eu tenho ultrassonografia estática e a dinâmica. E não é tudo igual. Ultrassonografia de estática é aquela ultrassonografia que o cara, antes do procedimento, ele não tem aquela luz asséptica no probe do ultrassom, ele localiza a artéria, ele localiza a veia, ele localiza o trânsito da veia central, faz a marcação, guarda o ultrassom ao lado, porque esse ultrassom não é externo, faz a degerminação do paciente, põe o campo, e aí ele funciona conforme marcação. Isso é ultrassonografia estática. Já tem ganhos, mas o ganho não é tão superior. E eu tenho ultrassonografia dinâmica, real time. É aquele que o cara está com ultrassom, enluvado, estéreo, que eu tenho uma tela colocada na minha frente, que eu não preciso ficar olhando para o lado e mexendo a mãozinha para colocar a tela, e que eu vou
olhar a punção, eu vou olhar a minha agulha entrando, e eu vou olhar o fio guia, e eu vou conseguir olhar em dimensões diferentes o pertúrito do meu vaso. A ultrassonografia dinâmica, real time, ela é claramente superior à estática no membro superior. Ela não é tão superior à estática em acessos femorais. Né? Isso seja dito. A estática e a dinâmica em acessos femorais, elas na questão de redução de punções, na redução de complicações, ela é muito parecida. No tórax superior, ela é muito, muito superior. Né? E eu tenho posicionamento do acesso. Eu posso checar o posicionamento deslocando o cara do raio-x, deslocando a máquina, todo mundo pulando, né, atrás dos balcões. Olha o raio! Aí todo mundo se jogando atrás. A gente já viu um monte de meme na internet se jogando atrás dos balcões porque o cara vai fazer o raio-x com penetração ruim, penetração boa, volta, repete o raio-x porque a penetração não estava boa e o cara não visualizou o catéter, ele não visualizou a ponta do catéter, viu só que está lá, mas a ponta não visualizou. Posso ter isso. Como eu posso ter métodos muito mais simples, como posicionamento intracavitário pelo eletrocardiograma. O meu paciente já está monitorado pelo coração. Ele já está, porque ele tem risco de arritmia. Ele já está lá com o meu eletro. A diferença é que eu tenho um aparelhinho em que eu ligo o meu eletro, uma das derivações do meu eletro no meu aparelhinho, e eu tenho um cabo estéreo que eu conecto ao meu fio guia, né? Quando o meu ultrassom, quando o meu fio guia vai junto com o meu catéter, quando eu chego no meu átrio, no meu nódo sinoatrial, eu tenho claramente uma onda P, nódo sinoatrial, aparecendo abruptamente. Eu sei que o meu catéter está no átrio. Se essa onda não vai aparecer em nenhum momento, o meu catéter não está na veia cava superior em nenhum momento. Ele subiu o jugular, ele foi para a veia cava do outro lado, o que seja. Então, eu vejo a onda. Vou puxar conforme uma marcação simples. Trouxe o catéter para a veia cava superior no ponto 2, que a gente tinha visto ali atrás. Aquela onda P apiculada desaparece, tiro o fio guia e meu ultrassom e meu catéter está absolutamente bem posicionado. Demorou segundos. Aqui eu vejo esse processo. Eu tenho o médico que funcionou, eu tenho o catéter, eu tenho ele olhando o meu monitor cardíaco ali em cima, e eu tenho consegue ver o fio guiazinho ali, junto com uma derivação estéreo ali, sobre a mesa tem todas as outras partes. Esse processo, ele é muito, muito simples. Demanda um mínimo de treinamento, mas esse processo foi descoberto há 70 anos atrás. Né? Ele tem uma segurança comprovada há décadas. Eu tenho até uma animaçãozinha pequenininha aqui para a gente olhar direitinho como é isso. Vamos apertar o play aqui, vamos ver. Então, a gente vê aqui claramente o seguinte, né? Eu vejo ele funcionando o acesso por ultrassom, ele vê que tem sangue, ele vai passar o fio guia, ele vai passar o dilatador do acesso comum, ele vai tirar o dilatador, e ele vai passar o catéter, ele vai colocar o transdutorzinho ali montado, ele vai empurrar o catéter, ele vai notar a onda, vai tracionar um pouco o catéter, vai estar posicionado, tira o fio guia, acabou. O acesso está na veia cava, no ponto certo, e não está em outro lugar, e nem dentro do coração, onde eu tenho riscos potencialmente fatais. Né? Isso é uma técnica absolutamente simples, que evita outros profissionais adentrando, que evita a exposição à radiação, que evita o tumulto e o tempo que demora o uso do catéter e esperar o cara do raio-x para checar posicionamento de catéter. E mesmo assim, muitas vezes eu não consigo visualizar a ponta do catéter no raio-x de tórax, num paciente em UTI. Eu não consigo fazer isso. Tem outras questões que impactam nos riscos. A gente viu ali nesse diagramazinho ali, nessa animação, a passagem do fio guia. Quando eu for passar o fio guia, eu tenho que ter uma agulha que eu não precise retirar a seringa. Quantas mil vezes você funcionou quando você vai tirar a seringa, a sua mão mexe, quando você vai enfiar o fio guia, ele já não entra porque você tracionou, porque você tirou a posição da agulha.
E você vai ter que colocar a seringa de novo, você perdeu sangue, você deu chance de entrar ar para funcionar novamente. Eu punciono, a seringa fica, dá para ver bem na imagenzinho, e por uma outra via, eu estou valvulada, em que não entra ar, eu consigo colocar o fio guia, e esse fio guia lá, eu estou apoiado sem direcionar, eu minimizo o perda de sangue, eu minimizo a embolia, e eu tenho uma estabilidade de punção. Eu diminuo o risco de segunda, terceira punção pela simples agulha, não é só ultrassom, coisas sofisticadas. É a simples agulha que vai minimizar esse risco. E falando de outras questões de risco, e quem passou muito catéter sabe disso, é o fio guia. A qualidade do fio guia impacta. Você vai passar o fio guia pode romper um vaso, dilacerar uma veia, perfurar o coração, como ele pode dobrar. Quantas vezes, se você passa um catéter com dificuldade, esse fio guia dobra na ponta do catéter, você posiciona o catéter perfeitamente, mas na hora que você vai puxar o fio guia, ele não vem. Ele não vem, você é obrigado a fazer o quê? Você é obrigado a tirar o catéter inteiro, porque senão o fio guia não vai sair, e reposicionar de novo, e funcionar de novo, e passar um outro fio guia. Quando esse fio guia dobrou, você vai ser obrigado a abrir uma outra caixa, porque o fio guia não vem estéreo, sozinho, você vai pegar um outro fio guia, um outro catéter só por causa do fio guia. Então, a qualidade que um fio guia não dobre, que seja estável, que as duas pontas sejam moles para não ter perfuração, laceração de vaso, muda o impacto. O que é um fio guia frente a você rasgar uma veia, você precisa pedir para o vascular fazer um processo cirúrgico para suturar uma veia subclave de um paciente, por exemplo, que para de sangrar e não para de sangrar, você tem um procedimento sofisticado para fazer. Pequenas coisas impactam em custos econômicos e riscos para o paciente, que envolve todo o processo de acesso venoso central. Essas pequenas coisas vão até como eu vou fixar esse acesso. Tipos de sutura diferente, mas eu também tenho suturas que vão estrangular o acesso. Eu também tenho suturas que vão facilmente romper. Entre uma e outra suturas diferentes, muitas vezes eu tenho fixações que necessitam de 3 vezes ou 4 vezes mais força para eu sacar o catéter. Enquanto plantonista de UTI, quantas vezes falava assim, o doutor Rubens, o paciente lá do leito 14 perdeu acesso. Mas como perdeu acesso? O acesso tem 15 centímetros lá para dentro. Como é que o paciente arranca o acesso? Sutura, né? A friabilidade da pele, todos esses cuidados impactam. Não é só, vamos lá e dar mais um pontinho, se perdeu o catéter, se tracionou o catéter, se reposicionou o catéter num lugar diferente. Isso vai impactar o acesso. Então a gente começa a entender que quando eu falo na pirâmide de necessidades de um acesso venoso central, ela é multifatorial. Ela vai desde a punção bem-sucedida para um ultrassom real-time, no momento, com a pessoa capacidade, um ambiente propício com monitorização, posicionamento de acesso, né, posicionamento de catéter, de ponta de catéter, conforto de paciente, evitar hematomas. Eu falei que diminui 70% hematoma. 70%. Até a própria segurança da equipe, que vai desde o cara do raio-x, expondo todo mundo a raio-x, quanto à perda de acessos, punções erradas, sangue extravasando. Eu tenho uma seringa não valvulada, o cara tira, o cara puncionou a artéria sem querer e vai sangue no teto da UTI. Eu posso contar milhares de histórias escabrosas desses anos, porque eu não tinha uma ponta valvulada. Igual a Andréia, eu agradeço a todos vocês de terem me escutado esses tempos todos, e eu tenho um quiz também para deixar com vocês, para a gente discutir um pouquinho depois, para ver ali o quanto a gente conseguiu impactar. Podemos dizer sobre o posicionamento, né, o mau posicionamento da ponta do catéter, exceto, né? Primeiro, o mau posicionamento da ponta do catéter, ele afeta a performance, efetividade e segurança para o paciente. Segundo, o mau posicionamento pode levar a complicações até fatais. Está exagerando, Rubão. Né? O mau posicionamento da ponta do catéter não costuma dar problema nenhum se eu tenho um catéter que tenha uma marcação em centímetros. Eu mexo os centímetros e coloco lá e vai estar sempre bem posicionado.
E último, um posicionamento do ponto catéter pode levar a custos econômicos múltiplas vezes maiores do que o custo do procedimento. Qual que é a exceção aí? Gente, vamos votar? Vamos escrever o que vocês creem nessa questão que muitas vezes foi deixado de lado, que é a ponta do acesso venoso central. Não só o sítio de punção, que passamos aí umas décadas discutindo qual era o melhor sítio de punção, a gente tem claros diretrizes entre sítios de punção, e essas diretrizes são ligeiramente diferentes quando eu falo UTI, diálise e circulação extracorpórea, mas também a ponta do acesso. Né? A gente deixa lá. O que vocês acham? Performance é fatal? Não pega nada? Né? Ou tem um impacto econômico? O que vocês acham? Votem, gente, votem. A gente está vendo aí a galera votando. Votem, votem, votem. E a gente vai ficando por aqui e a gente vai, óbvio, discutir essa questão, mas é importante esse recado que a gente deu nesse tempo, que é olhar o acesso venoso, tanto periférico quanto local, quanto central, de uma forma um pouco mais ampla, olhando detalhes do afecto venoso que vão impactar na performance da sua terapia infusional. Vamos votando, e aí, um segundinho aí, já estão acabando, né? E o mau posicionamento, exceto o mau posicionamento do catéter, não tem problema nenhum se a marcação estiver em centímetros. Tem. Aqueles centímetros, eu tenho tórax baixo, tórax alto, puncionei a jugular mais acima, puncionei mais a jugular abaixo. Muitas vezes eu meço isso por uma marcação da onde está o arco costal dele, mas eu tenho diferenças de arcos costais, fígado aumentado, fígado diminuído. Não é suficiente a marcação para eu posicionar bem. E realmente, o mau posicionamento pode levar desde custos financeiros até complicações potencialmente fatais. Agradeço, né, agora, e me junto, né, com a Andréia, para a gente responder aí essas questões que possam ter vindo aí para a gente conversar. Podem continuar enviando enquanto isso. Eu tenho a primeira pergunta, óbvio que era para a Andréia, ela botou um negócio super novo ali, ela coloca ali. A Camila pergunta a seguinte questão. Boa noite. Quanto ao midline, esse catéter midline, ele já tem cobertura frente à operadora de plano de saúde? Diferencial? Então, na verdade, é uma política nova, né? É um movimento novo que está sendo criado dentro do ambiente brasileiro, né? Não é uma comum. Eu acho que, como tudo que é fomentado, né? A ideia é que quanto mais a gente fale, quanto mais a gente aborde tanto no cenário assistencial quanto nas operadoras, isso gera a cultura. Então, se hoje vocês identificam esse item como um item que realmente é um item necessário, que preenche essa lacuna do periférico, básico, mínimo, que você, em diversas situações, você se depara com um cliente que não aceita a rede periférica do catéter curto, mas que também não haveria necessidade da utilização do catéter venoso central. Nesse caso, eu acho que assim, tudo que é fomentado tem que, né, é um movimento novo, é uma cultura nova. É possível que nesse primeiro momento não. Mas eu acho que a operadora vai, André, assim, de acordo com vai de acordo, porque né? É racional, né? Se você diminui flebite, se você evita a passagem de acesso venoso central, que tem um custo muito maior, a gente acabou de dizer qual que é o custo de uma punção errada no acesso venoso central. E catéter, quer dizer, assim, essa solução intermediária do midline, ela traz uma solução, inclusive econômica,
Exato, esse é o ponto. Né? É um dispositivo muito mais rentável, né? Com um custo menor, que necessita de um suporte muito menor de infraestrutura para a aplicação desse catéter. Todas essas considerações e orientações, e rotinas de troca, análise, rotina de manuseio, tudo a cargo da enfermagem. Então, teoricamente, é um catéter, né, que vai te dar uma possibilidade melhor por um custo menor. Então, a tendência é que ele abra uma frente, né, dentro do mercado brasileiro muito rápido, pela questão da cultura mesmo. Tá? Então, eu acredito que provavelmente a operadora vai se interessar, né, nesse movimento também, que também é bom para eles. É automático, porque isso é bom para o operador, é bom para o paciente e tudo. Eu tenho uma pergunta aqui da Thalita, ela faz uma pergunta clara. Um paciente de Covid, em que eu tenho aquele tórax velado, né? Fica fácil olhar a ponta do catéter? Não, fica impossível olhar a ponta do catéter. Não só isso, o paciente que tem o tubo traqueal, o paciente que tem múltiplos sensores, quando eu olho esse tórax, e depende, né, do raio-x, da penetração do raio-x, eu não vejo a ponta do catéter. Eu sei, mas você acompanha com o dedo, eu acho que o catéter está mais ou menos por aqui, mas você não consegue ver o fim da ponta. É lógico que o catéter ele tem que ser radiopaco, mas eu tenho várias situações radiopacas no paciente, inclusive, né, um derrame pericárdico, eu tenho, inclusive, um pulmão totalmente congesto, é radiopaco, e eu não consigo visualizar isso. E fica ali chutando a ponta, né? Tem uma pergunta aqui, Vilami. Por que a orientação geral dos catéteres para a hemodiálise calibrosos, a orientação é que fiquem no átrio, e os catéteres centrais não dialíticos que fiquem, que esteja no átrio, deve ser fracionado ou retirado com risco de tamponamento. Bom, ele falou mais ou menos isso. Não dialíticos ficam fora do átrio. Não, os catéteres venosos dialíticos não podem ficar no átrio também. O que não podem, essa é a regra geral. Porque eu vou lesar o átrio desse paciente, o coração continua batendo na ponta do catéter, lesando o tecido, levando, independente se eu vá furar esse coração ou não, eu vou levar a mais arritmias durante procedimentos dialíticos, etc, etc. O que muitas vezes acontece, principalmente em ambiente de sistema único de saúde, em que esse paciente não fez fístula e etc, e a dificuldade dessa questão de acesso venoso central, é que eu tenho esse paciente com múltiplas trocas de acesso venoso central dialítico, de catéter duplo volume. E muitas vezes eu já tenho uma trombose de veia cava superior, impedindo a retirada de fluxo de sangue necessário, e na decisão clínica a risco, decide-se por colocar mais abaixo da trombose ali. Mas se esse paciente ele é virgem de catéter, ele não tem isso, o catéter não deve ficar no átrio. Ele deve ficar ligeiramente acima do átrio, né? Na veia cava superior, no terço distal da veia cava superior, por assim dizer, naquela primeira porção, de baixo para cima, ou distal, de cima para baixo. Mas a vida como ela é, eu sou nefrologista, a gente vê isso, muitas vezes diz o seguinte, olha, ok, Rubão, tem que ficar ali, só que ali está totalmente trombosado, eu ponho o catéter ali, eu não tenho fluxo nenhum, e sem fluxo esse paciente vai morrer sem diálise, né? Isso é um problema que vai multi-especialidades, né? Ele está dizendo aqui, e perguntou a Isabela, para você também, Andréia, o material do catéter influencia na incidência de flebites? Muito. Hoje, a Anvisa recomenda, né, como material os catéteres de poliuretano, né, devido à menor incidência, né, de interação com o endotélio, gerando a possível flebite, né? Mas a gente vai ter vários cenários dentro do ambiente do Brasil, né? Desde catéteres de teflon, silicone. O silicone, ele também tem, né? O que a Anvisa recomenda é que o catéter seja flexível, né? Para não gerar a flebite. Dos catéteres flexíveis, nós vamos ter as opções poliuretano
e o silicone. Só que o silicone, hoje, ele gera um revés, que é a questão da pressão. Ele não sustenta uma pressão específica. Então, quando eu tenho um catéter de fluxo grande ou um fluxo de vazão muito grande em cima desse catéter, a tendência é ele romper. Então, o catéter mais rígido a ponto de sustentar a pressão exercida e que, ao mesmo tempo, é flexível a ponto de não formar flebites, seria realmente o poliuretano, é o que eles recomendam como padrão. Alô? Voltou o som. Voltou. Tem a outra pergunta para você também, e esse midline tá... Renata pergunta para você, qual é o tempo de vida útil desse midline? Eles, na verdade, grande vantagem do mini e do midline seria justamente o aumento da duração do tratamento. Então, quem vai dizer a vida útil, na verdade, é o tratamento. Você tem a literatura diz que até 4 semanas ele pode sustentar. Lógico que vai interferir a altura, né, da porção da veia que você pontuou e colocou, e todo o processo, né, da linha infusional. Mas ele pode sustentar até 4 semanas. Por isso, a grande vantagem, porque você pode ter um tratamento de uma antibiótico-terapia ou tratamentos mais longos em uma única utilização, né, num único acesso venoso. A Mônica pergunta, me coloca de novo o posicionamento da ponta do catéter por eletro. Mônica, o processo é quase que fisiológico. Eu falei lá atrás que a passagem de acesso pode gerar arritmias, transitórias ou não, por isso esse paciente está lá. É essa onda, entre aspas, arrítmica, que vai me localizar. Então, uma das derivações do meu monitor cardíaco, que deveria estar aqui, o vermelhinho, que deveria estar aqui no meu arco costal inferior, essa derivação ela vai para um aparelhinho que vem junto com o catéter, é como se fosse um hubzinho, e um cabo estéreo que vem junto da embalagem do catéter é colocado no fio-guia, pinçado no fio-guia, estéreo, e conectado nesse aparelhinho estéreo ali. Eu vou passar o catéter junto ao fio-guia, estou falando de uma forma simples, é óbvio que a gente vai voltar a falar desse assunto mais para frente, porque é um assunto que gera bastante frenesi. Quando eu estou com o meu catéter, eu vou ficar olhando o monitor vai estar com as ondas normais, P, QRS, T. A partir do momento que esse meu catéter chega em átrio, junto ao nódulo sinoatrial, o nódulo sinoatrial reclama disso, levando a um pico na onda P, lembrar que P é do átrio, QRS é ventrículo. Eu monitorei lá, falei, olha, meu catéter está na posição, e agora esse meu fio guia e esse meu catéter ele tem uma marcação, eu vou puxar 1, 2 centímetros, eu vejo a onda desaparecer, quando a onda desaparecer, eu saí do átrio. Puxei a onda, posicionei, fixei meu catéter ali, tirei meu fio guia e está posicionado. Eu tenho a certeza que ele está na minha veia cava superior, porque senão ele não chegaria no meu átrio, eu não teria em nenhum momento aquela onda marcando, e eu tenho certeza que está fora do meu átrio, porque a onda não está marcando mais. Quando eu tracionei lá, tirei o catéter e acabou. Joguei o fio guia fora e joguei esse cabinho fora também, que é estéreo, vem junto com o catéter ali para fazer, né? É um processo simples, barato, preciso e que demanda só do treinamento do médico para fazer isso. Não é nada sofisticado, não. É uma coisa simples, mas eu prometo, Mônica, que a gente vai voltar a falar sobre isso. Tenho aqui uma outra pergunta. A utilização de acessórios como filtros de linha, deve ser considerados somente com medicações que têm isso em bula ou não? Não, eu consigo eu até coloquei isso na nossa explanação, né? Um paciente oncológico, imunossuprimido, que esteja utilizando eventualmente uma imunoterapia, ou até mesmo algumas medicações específicas podem gerar a utilização do filtro, né? O filtro, na verdade, um paciente crítico,
dependendo do filtro, hoje existem filtros que vão fazer só a filtragem da partícula, mas também existem filtros que vão além da filtragem da partícula, também possuir carga positiva, que vai reduzir bacteremias, endotoxinas por adsorção. Então, ele vira um aliado no processo, né, e na redução da infecção de um paciente crítico, numa linha de múltipla manuseio, né? Enfim, ele é um aliado. Vai desde o processo mais simples. Eu tenho aquele paciente que vai tomar uma dipirona, em que alguém quebra a ampola de dipirona, pedaços de vidro vão para dentro da solução, que não são visualizados. Eu aspiro essa dipirona com uma agulha calibrosa, né? Uma agulha de aspiro, tiro a agulha e jogo essa dipirona. Olha que processo simples, uma simples dipirona. E eu estou jogando para dentro pedaço de vidro. Sim. Se eu tenho um filtro ali, esse pedaço de vidro já não chega na veia do paciente. Eu estou falando do mais simples. Ele é retido ali. Então, não é só dizer, porque eu tenho contaminantes sofisticados, não, o silicone. Não. Coisas simples como quebrar uma ampola e eu aspirar vidro para dentro do vaso do paciente. Então... E um ponto importante, Dr. Rubens, até de colocar, é que hoje esses filtros, eles são... eles vão interagir, tá? E eles não vão ter problema nem com sangue, hemoderivados, eles não vão gerar nenhuma incompatibilidade com lipídios, né? Ou qualquer droga mais... eu posso usar insulina com filtro? Eu posso usar insulina com filtro? Porque insulina tem uma... Lógico, à vontade, não vai reter a insulina, exatamente. Não vai reter, exato. Não vai interferir com a concentração da droga, tá? Uma outra questão que a gente... Deixa eu olhar aqui, que tem tanta questão aqui que eu preciso dar uma... Peraí. Isso é interessante, que foi uma discussão que surgiu lá atrás com a PIC. A Samily disse, quem pode fazer a punção com mini Medline? Enfermeiros. O enfermeiro, exatamente. O enfermeiro. Toda a ideia da Midline é justamente ser um veículo de fácil acesso, né? Você está numa emergência, você precisa de uma veia rápida, calibrosa, e aí eu vou funcionar um acesso venoso central, não faz sentido, né? E em qualquer outra situação em que você exija um fluxo maior, uma adequação, uma flexibilização maior do tratamento, você tem tudo que você precisa com o Midline ali. Você tem todas as responsabilidades, manuseio, desde a aplicação até a retirada, o enfermeiro vai ser a pessoa-chave desse processo, tá? E lembrando, o ultrassom, gente, ele é utilizado para facilitar o mecanismo de passagem. Então, ele não é utilizado com fins de procedimento, de nada. Então, a Corém regulamenta o Midline, a gente tem já regulamento do Corém, mesmo que fala sobre PIC, ele fala dos Midlines, né? Não é a nossa realidade hoje, mas o Corém já fomenta e já valida a utilização do Midline no Brasil, tá? É isso mesmo. Uma outra pergunta aqui tem, toda hiperemia na inserção significa infecção? Desculpa, não prestei. Toda hiperemia na inserção do acesso, tanto periférico quanto central, significa infecção? Não. De maneira nenhuma. Eu tenho graus, né, de flebites periféricas. Exatamente. Em que isso é importante a gente dizer. Grandes hospitais hoje têm equipe de cuidado vascular, em outras palavras, eu tenho uma equipe de enfermagem que passa nos pacientes internados das diversas enfermarias do hospital, avaliando com checklist as funções periféricas ou centrais do paciente, avaliando graus ou não de flebite, avaliando questões marcadores de qualidade, e esse tipo de hospitais que tem equipe, né, especializada nesse aspecto de dedicada, tem um enorme ganho em diminuições de contaminações, infecções, etc. Eu tenho vários. A infecção, ela tem que sair da perna e ganhar o vaso, né? Ele ganha esse período dessa flebite. E esse caminho pode ser curto ou caminho pode ser longo. No catéter central, eu posso ser tunelizado para evitar esse processo, né? Tanto é que eu posso ter
uma resolução apenas externa, uma resolução do antibiótico terapia intravenosa e essas coisas. Então, eu vou ter graduações em que vão dizer, olha, isso aí é uma infecção, isso é uma inflamação externa, porque a minha pele é, teoricamente, potencialmente contaminada. Nesse momento que eu manipulei, isso ela pode estar mais ou menos sensível, mas diretamente não. Óbvio, isso tomou uma proporção no grau, né? Eu tenho graduações específicas, isso vai ser infecção. Mas todas serem infecções? Não. Né? Mas aqui fica a recomendação de ter uma equipe especializada em infusão, em acesso, não para funcionar. Né? Óbvio que é a técnica de enfermagem que vai funcionar, a enfermeira, o médico, etc., que vão funcionar das devidas especialidades, mas que entenda que essa interação, essa experiência do paciente com a punção, ela é a cara do hospital. O hospital pode ter tudo. Porque eu fiz a minha cirurgia no Paranãs, mas olha o roxão que ele deixou aqui, ó. Cara, o cara pode ter um investimento de $1 milhão na recepção, etc. Ele vai chegar para as vizinhas, eu botei plástica, tá, mas carniceiros, não é assim que fala? E mostra o roxão. Então, o hospital ele tem que entender que o cuidado com o acesso vascular, ele não é só cuidado clínico, paciente, contamina, custos, etc. Ele é o cuidado com a imagem do paciente. A experiência do paciente está diretamente vinculada ao acesso vascular. Né? Então, você tem uma equipe dedicada, né, que vai olhar com um indicador de qualidade, que vai dar o cuidado, protocolos certos de escolha de acesso, o mini-midline, acesso periférico, valvulados, etc., etc. Isso tem um ganho até institucional. Né? E esse é um processo. E assim, de imagem, né, doutor Rubens? Não só de imagem, como de recurso. Porque às vezes a unidade fala, ter um time de infusão dedicado é um custo extra, né? Que de repente não é obrigatório, né? Mas quando você vai olhar nas entrelinhas o custo indireto, né, da imagem, do ganho da experiência, do paciente, com relação ao próprio recurso que é investido, né, diminuição das complicações, dos eventos adversos relacionados aos acessos, que vocês viram no início da minha apresentação, continua sendo muito alto. Isso tudo traz um custo muito menor do que propriamente você não ter a equipe. É a mesma coisa de eu dizer, fazer uma correlação metafórica, estamos chegando no final da noite, as pessoas estão mais fome, e dizer se o meu restaurante vai ter uma hostess ou não. Eu vou pagar uma mulher só para levar o cara até a mesa? Vou pagar o cara só para... Não, deixa o cara entrar, hoje a mesa vazia, ele senta. Exato. É muito bem pago o salário da hostess, do cara que vai levar até a mesa. Barato. Sai muito barato, perto da experiência do restaurante. O cara fica esperando, pode descer, o cara vai ficar nervoso, o cara vai embora, etc. É a mesma coisa. O acesso venoso no hospital, e eu tenho uma equipe vendo a qualidade do acesso venoso de uma maneira conjunta, impacta demais isso, né? E vale a pena. Gente, vamos ficando por aqui. Foi muito legal essa discussão. Andréa, foi muito legal essa parceria com você hoje. Sempre um prazer. Um prazer enorme. Tivemos muitas pessoas online aí. Depois a gente vai separar. As perguntas que, porventura, tiveram identificadas e a gente ter como mandar e-mail, nós vamos responder pessoalmente e vamos responder com e-mail para essas pessoas. Por favor, respondam o formuláriozinho, né, de qualidade dessa nossa apresentação. Isso é muito importante. Tem um certificadozinho que vem na sequência, mas essa qualidade ele é muito importante para a gente estar melhorando cada dia, inclusive, às vezes, trazendo temas mais legais e trazendo temas diferentes cada dia. Agradeço todos vocês estarem aqui até as 9 horas da noite. Agradeço a Andréa, agradeço a Academia Esculap, agradeço a Bebral. Ficamos por aqui. Um abraço a todos e boa noite. Boa noite, pessoal.